Então, acho que eu consegui compartilhar agora no grupo. Então, como eu disse, a gente agora aqui às quintas-feiras, vou tentar vir às quintas-feiras, fazer aqui, então, a nossa live. Se tiver alguém aí, então, deixa o seu comentário aí, diga que tá aí, senão a live vai ficar gravada, que nem a live da semana passada, né? Onde eu ensinei o estojo. E depois eu vou editar e vou colocar no YouTube também, para quem quiser ver. Se tiver alguém aí, eu peço para compartilhar nos grupos que vocês, né, têm costume de compartilhar. Vou olhar aqui só se está funcionando. E hoje eu vinha fazer uma peça, mas como eu tô fazendo uma encomenda, e foi uma dúvida que eu tive bem no comecinho, quando eu, né, comecei e comprei uma máquina de bordado, que era quando a cliente me pedia uma nécessaire, me mandava um tamanho e como eu fazia para poder estar bordando essa nécessaire ou centralizando alguma aplicação que eu gostaria de estar colocando nessa nécessaire. Então eu vim trazer para vocês essa daqui, eu tô fazendo hoje. Então eu vim mostrar como eu cheguei nesse tamanho e como eu centralizei para que o bordado ficasse direitinho. Então, a princípio hoje a gente não vai fazer a peça, mas eu vou dar essa dica de como então calcular o tamanho da nossa nécessaire box, a caixinha de leite, tudo direitinho, e como a gente vai centralizar, porque é uma dúvida que a gente tem bem no começo. E depois eu até ia botar aí, vou botar uma enquete, vou ver se eu consigo, para saber se vocês estão iniciando na costura, se já tem algum tempo que vocês estão costurando, porque essa aqui foi uma dúvida muito que eu tive muito no começo, né? Então, como eu tava fazendo hoje, isso me bateu aqui, então vamos tentar responder algumas perguntas se alguém tiver, e também explicar como eu fiz para poder estar fazendo essa centralização, porque tem pessoas, eu bordo a máquina, né? A minha máquina é uma máquina de bordado eletrônica, mas tem pessoas que fazem aplicação, botam um detalhe, um desenho, então a gente precisa saber como chegar a essas medidas. Então vamos lá, quando a gente começa a fazer o nosso molde da nossa nécessaire, algum cliente pede, né, para que a gente faça a nécessaire e mande pra gente, olha, eu preciso de uma nécessaire que tenha tal altura e tal comprimento. Como que a gente chega nessas medidas? Então, primeira coisa que a gente precisa saber para cortar o tecido é o comprimento que o nosso cliente quer da nossa nécessaire, né? O que ele precisa de largura? A largura da nossa nécessaire, vamos supor, essa minha aqui, ela tem 20 centímetros assim. Meu cliente quis ela com 20 centímetros e me pediu que ela tivesse uma altura de 10 centímetros. Como que eu faço para calcular essa nécessaire? Então, eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar os 20 centímetros que a cliente, né, quer que a nécessaire tenha, mais os 10 centímetros de lado. Nessa parte do lado, olha aqui, a gente vai reparar que ela tem uma divisão, né? A nécessaire box tem essa divisão. O que acontece? Quer dizer que tem a metade do valor da altura. Então, se a minha cliente me pediu 10 centímetros, eu tenho a metade, que seria 5, né? Metade 5. Eu tenho o comprimento, que é 20, e do outro lado mais 5 centímetros, porque é a metade da altura que a minha cliente quer. Então, o que eu faço? 20 mais os 5 de um lado e mais os 5 do outro, eu vou ter 30 centímetros de comprimento. Mas, para eu conseguir chegar nessas medidas, eu preciso ter a minha margem de costura, né? A minha margem de costura, tanto desse lado aqui que a gente está vendo que tem uma costura, quanto do outro lado. Então, nós temos duas margens de costura. Se você costura numa máquina industrial, o pezinho da máquina é meio centímetro. Mas se você costura numa máquina doméstica, normalmente é 75 centímetros. Então, a gente vai calcular, vamos supor que a minha seja uma máquina doméstica, né? Então, o que acontece? Eu tenho uma margem de 0,75 desse lado,
mais 0,75 desse, que vai me dar um total de 1,5 centímetro. Então, eu tenho que acrescentar a esse comprimento da minha necessaire mais 1,5 centímetro. Né? Então, em vez de 30, que foi o que a gente calculou aqui, ó, 5 centímetros da metade da caixinha de leite desse lado, mais os 20 centímetros, que é o que a pessoa quer da nossa necessaire. Então, e mais os 5 centímetros da outra caixinha. Então, daria 30 centímetros mais a margem de costura, que é 1,5 no caso da máquina doméstica. Então, o nosso comprimento, vou anotar aqui até para não esquecer depois, vai ficar em 30, eu tenho 31 centímetros e meio. Então, ficou 31 centímetros e meio, vai ser o comprimento do meu tecido, tá? Vê se ficou então bem entendidinho. 5 centímetros, que é a metade da caixinha de leite, 5 centímetros, mais os 20, mais 25. Então, mais 5, 30. E nós temos aqui, ó, 2 margens de costura, mais 1,5. Então, o total dessa necessaire que eu estou fazendo, que a cliente pediu, com 20 centímetros de largura e 10 de altura, tem um comprimento de 31,5. Agora, e a altura da nossa necessaire? Eu vou pegar os 10 centímetros da minha caixinha de leite e vou multiplicar ele por 4. Nós temos 1, 2, 3, 4 lados. Então, eu tenho 10 vezes 4. Essa minha necessaire vai ter 40 centímetros de altura. E agora? E a minha margem de costura? Porque ela tem o zíper, a gente não considera essa margem da costura. Por quê? Porque o zíper vai ficar, né, fazendo a vez da margem de costura. Então, a altura do tecido não vai precisar ter margem de costura. Então, eu tenho. E a pessoa também diga que ela precisa de uma necessaire mais larga. Aí você calcula a altura e a largura da caixinha de leite. A sua cliente também pode fazer isso. Falar que precisa que seja 10 de altura, mas aqui ela precisa que seja 15 vezes a altura, que seria aqui 10 mais 10, e 2 vezes a parte de baixo. Mas como a minha cliente não me disse quanto ela precisava de largura aqui embaixo, então essa minha necessaire ficou com 10, 10, 10 e mais 10, tá? Então ela ficou numa medida de 31,5 por 40 centímetros. Agora, e para centralizar o nosso bordado, como que a gente faz? Ou a nossa aplicação? Isso vai depender, eu vou baixar aqui a câmera e vou mostrar para vocês justamente dessas medidas que a gente calculou então agora, que a gente já chegou à conclusão de qual tamanho seria a nossa necessaire, né? Então, vou abaixar aqui, que eu tenho uma outra aqui que eu já medi e a gente vai fazer nela. Que a minha necessaire tem 30 centímetros por 40. E eu vou pegar esse tecido, vou dobrá-lo ao meio, porque a minha necessaire, a parte da frente, é a metade daquele, né, do total. Então, eu vou pegar e vou dobrar ao meio. Aí, o que a minha cliente pediu? Que ela tenha 10 centímetros de altura. Para eu fazer a caixinha de leite com 10 centímetros de altura, eu tenho cada lado da minha necessaire com 5 centímetros. Então, eu vou pegar e vou marcar todos os lados da minha necessaire com o tamanho da minha caixinha de leite, tá? Por quê? Porque ela é 10, mas cada lado, então, são 5 para juntar no 10. Vou fazer uma marcação, olha, eu não sei se tá dando para ver, eu fiz de lápis, de caneta que apaga. Ó, eu medi 5 centímetros daqui para cá, 5 centímetros em cada lateral e fiz
o meu retângulo. Esse retângulo é exatamente esse retângulo aqui, ó, que ela fica certinho. Pena que eu apaguei essa daqui, senão vocês estariam vendo que ficou certinho aqui dentro. E aí o que eu fiz? Então, ó, a minha medida aqui para eu achar o meio da minha peça é a metade da minha caixinha de leite. Vê se vocês estão conseguindo acompanhar, né? Espero que sim. Então, ó, 5 centímetros na borda de cá, 5 centímetros na altura e mais 5 centímetros na parte de baixo e 5. Aí eu venho, faço o meu retângulo e aqui dentro eu ainda faço outra marcação. Eu marco o meio desse retângulo e ainda faço aqui, ó, meio e meio. Então, aqui, na verdade, é o meio da minha peça. Então, eu centralizo o meu bordado por aqui. Se eu quisesse fazer uma aplicação de um desenho aqui, né, o bordado embaixo, então, eu tenho essa possibilidade de estar fazendo essa marcação. Então, eu sei que toda essa parte aqui vai ser o meio da minha necessaire. Agora, eu tenho uma outra dica, eu não tenho ela aqui na necessaire box, mas eu tenho uma outra necessaire. Vamos supor que eu quisesse uma necessaire, essa não é box, mas vamos supor que eu quisesse uma necessaire box de 2 cores, né? Vamos supor que aqui, no meio dessa necessaire, fosse um tecido, né, uma cor, fazer uma brincadeira igual eu fiz com essa daqui, um tecido e um outro tecido embaixo. Como que eu calculo esses tecidos, né? Então, vamos ver se a gente consegue, se eu consigo passar para vocês. Vamos supor que esse meu tecido aqui, então, vamos supor não, a altura dele foi 20 centímetros. 40 centímetros, toda a volta. E eu quero fazer a metade de baixo de um tecido e as 2 metades em cima de outro tecido. Eu pego o tecido e divido ele em 4 partes. Mesmo essa daqui não sendo uma necessaire box, a gente pode ver, ó, que vamos supor, aqui seria a parte superior, a parte inferior, 2, a parte de trás mais 1 e a parte de trás mais outro. Então, seriam 4 partes. Eu vou pegar esses 40 centímetros da minha altura, os 40 centímetros da minha altura, e vou dividir por 4, porque eu quero que a metade da minha necessaire seja de outro tecido. Então, a parte superior da necessaire, olha aqui, só nessa aqui pra gente ter uma noção. A parte superior da minha necessaire é um tecido, mas a parte de baixo é outro, mas ele é um tecido inteiriço. Ó, ele é um tecido inteiriço. A mesma coisa seria na necessaire. Então, eu vou dividir esse tecido por 4. Então, cada pedaço da minha necessaire teria 10 centímetros. Então, eu cortaria 10 centímetros do tecido de cima, mais 10 centímetros do tecido de baixo. E o tecido do meio, como ele não tem corte, eu vou cortá-lo com 20 centímetros. Então, ficaria 10 centímetros, 20 centímetros e mais 10 do outro lado. Só que, o que acontece? Se eu cortar com 10, 10 e 20, quando eu for costurar, a gente vai perder o pedaço da margem de, né? Por causa da margem de costura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse daqui de cima com mais a quantidade do meu pezinho de máquina. Vamos supor, igual eu falei na necessaire box, o meu pezinho de máquina é uma máquina doméstica, 0,75. Então, aqui eu teria 10 centímetros mais 75 da margem de costura. A parte de trás, eu teria 10 centímetros mais a margem de costura, tá? E aqui embaixo, como eu calcularia? Eu calcularia 20 centímetros mais uma margem de costura desse lado
e mais uma margem de costura desse. Então, na verdade, essa parte de baixo eu vou ter que cortar com 2 vezes a margem de costura. Então, ficaria um tecido para a parte da frente de 10 centímetros e 75 centímetros, 10 centímetros, 75. A parte de trás, 10 centímetros mais 75, né, milímetros. E a parte de baixo ficaria 20 mais 1,5. Então, ficaria 21,5. Nesse tecido de baixo, eu vou acrescentar 2 margens de costura. É isso, eu acho que é isso que eu tinha hoje para falar para vocês. Espero que tenha ficado aí bem explicadinho, tá? Obrigada, então, dá uma olhadinha aí, porque a dica é bem legal. E depois, se ficar assim muito embolado, eu faço novamente e depois eu edito e vai lá pro YouTube também, tá? Obrigada aí pela sua presença, Regiane. E na quinta-feira que vem, então, ou antes, se tiver alguma dúvida, eu volto para falar com vocês, tá bom? Obrigada. E agora chegaram aqui uns joinhas, obrigada. Quando tem joinhas a gente fica bem feliz, né? Eu não consigo ver aqui mais pessoas, mas se tem os joinhas aí é porque a gente tá ao vivo aí, o pessoal tá conseguindo ver. Obrigada então mais uma vez, uma boa semana para todos e qualquer dúvida novamente, só me chamar, tá bom? Obrigada e até semana que vem então. Beijo para todos vocês.